suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, que bom estarmos juntos, iniciando mais uma semana que Deus está nos acrescentando. Hoje, dia 6 de julho. Você que está conosco nesta manhã, continue com seu coração aberto e receptivo, pois ouviremos dentro de instantes mais uma parte da mensagem sobre o Senhor, baseado no Salmo 23, que nós transmitimos recentemente. E ouviremos também ainda o Hernandes Dias Lopes falando sobre depressão. Há muita gente vivendo nesses dias depressivos, em depressão, amarguradas, tristes, abatidas. Portanto, continue conosco, porque eu acredito que Deus vai falar profundamente ao seu coração. E ainda ouviremos o cantor Vitorino Silva interpretando a música Vale a Pena Viver. Vale a Pena Viver. Quero nesse instante fazer uma oração nesse início do nosso programa por você que está conosco e por todos quantos nos acompanham e nos assistem também no YouTube. Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, pela alegria de vivermos, pela alegria também de estarmos todas as manhãs recebendo o alimento para o nosso coração através da explanação da Tua Palavra. Fala-nos nesta hora, através de toda esta programação, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre depressão. A Organização Mundial de Saúde considera a depressão como uma doença, uma das doenças mais devastadoras da nossa geração. Andrew Solomon, no seu livro O Demônio do Meio-Dia, diz que depressão é como você engolir o seu próprio funeral, é como você vestir um terno de madeira. A depressão é o parasita que suga a seiva da alma. A depressão é hoje a maior causa de suicídio no mundo. Por ser uma doença, a depressão precisa ser tratada com remédio, com terapia e com fé. Muitas pessoas hoje olham para a depressão como opressão demoníaca, outras olham para a depressão como se fosse apenas pecado. É claro que há muitas causas para a depressão, mas a depressão precisa ser encarada como uma doença que exige um tratamento adequado, senão ela pode levar esta pessoa a uma situação de desespero tal que essa pessoa pode dar cabo da sua própria vida. Nós precisamos entender que há uma saída para a depressão. Ela tem seu ciclo, ela precisa ser tratada de forma adequada para que a pessoa tenha esperança. Porque quem enfrenta uma crise depressiva, às vezes flerta com a morte, pensando que não há saída. E nós precisamos entender que há sim esperança.
O salmista orou certa feita: tira, Senhor, a minha alma do cárcere, para que eu dê glórias ao teu nome. Deus pode nos socorrer nas horas mais angustiantes da vida. Deus pode reverter o quadro mais sombrio da nossa história. Deus pode trazer para nós, nas horas mais críticas da vida, a paz que excede todo o entendimento. Esse livro que nós vamos começar agora, o livro de Gênesis, de Êxodo, vocês vão encontrar, nós encontramos muitas, incontáveis vezes, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor está diante de vós, o anjo do Senhor está no meio de vós, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. Vocês vão encontrar incontáveis vezes. Agora deixe-me lhe dizer uma coisa. No Velho Testamento, principalmente no livro de Êxodo, durante a peregrinação do povo no meio do deserto, nos 40 anos do deserto, o Senhor esteve presente dioturnamente. Agora, teologicamente falando, é o que nós chamamos teofania. O que é teofania? Era a presença do Senhor, era a presença de Deus de forma angelical. Todo estudante de teologia sabe disso. Teofania, o que é teofania? Era a presença do Senhor no meio do seu povo. E no Velho Testamento, aquele anjo do Senhor era o próprio Jesus, que embora só veio se manifestar quando nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Agora eu digo isso, sabe por quê? Porque muitos homens, o próprio Moisés, o próprio Josué, o próprio Gideão, se encurvou para adorar o anjo do Senhor. E lá no livro do Apocalipse, a Bíblia diz que somente o Senhor é que deve ser adorado. João, quando esteve a revelação apocalíptica, se ajoelhou para reverenciar aquele anjo. Pedro, quando chegou a receber a visita de Cornélio na sua casa, se ajoelhou para reverenciá-lo, como muita gente que se diz religiosa hoje reverencia a sua santidade. O Senhor Papa, seja qual for a dinastia papal, isso é pecado. João nos diz que ele, quando o anjo, João se encurvou para dar, levanta-te, eu sou conservo teu. Ele não recebeu adoração. Pedro, quando chegou na casa, que dizem que foi o primeiro Papa, chegou na Cornélio, Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, esse se ajoelhou, levanta-te que eu sou homem igual a você, eu sou pecador também. E quantas pessoas que se dizem religiosas, por não conhecerem o Senhor, estão se encurvando diante de um homem que é pecador, porque a Bíblia diz que o homem é mau desde a planta dos seus pés até o cabelo das suas cabeças, nada bom em cima de mim, nada. De sorte que, no Velho Testamento, nós vamos ver, muitas vezes, servos como Moisés, o próprio Josué, se encurvando diante do anjo do Senhor, o anjo do Senhor, e ele não rejeitou a adoração. E vocês vão ver aqui no livro de Êxodo, nos 10 mandamentos, um dos mandamentos, só ao Senhor adorarás, e só a Ele renderás culto. Entenderam? É assim. Vamos lá. No capítulo 3, versos 1 e 2, diz o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, veio ao monte de Deus, Horebe. Eu já estive também nesse lugar, Horebe, o monte Sinai. Presta atenção. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, que ardia e não se consumia. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimava. A sarça não queimava. E vendo o Senhor, que se virava para lá, para vê-lo, bradou
Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Chama a atenção, mais uma vez, evocando Davi como protagonista do Salmo 23. Ele conhecia essa história. Ele sabia que isso tinha acontecido na vida de Moisés. O anjo do Senhor havia se manifestado, conforme diz no versículo 2. Este anjo não era outra pessoa senão o próprio Senhor. E o Senhor disse ainda para ele: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Tamanha era a sensação da presença de Deus, a Shekinah de Deus, a glória de Deus ali no Monte Horebe. E eu devo dizer para os irmãos que o Senhor disse que Ele tinha uma missão para realizar: tirar o povo do Egito. Moisés encontrou dificuldade. Meu Senhor, como é que eu vou provar a Faraó? Ele é duro de coração. Você vai a ele e diga: eu sou, me enviou. Mas ele não... Eu sou pesado de língua. Moisés criou algumas dificuldades, quis argumentar com Deus. Eu sou pesado. Arão será a tua boca, ele falará. E aí, meus irmãos, no capítulo 3, versículos 6 e 11, principalmente o verso 6 e 11, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. É assim que você conhece o pastor do Salmo 23? Ou o pastor do Salmo? Pensa nisso. E aí eu quero dizer para você que está nos acompanhando, que Moisés, quando foi levado à presença de Faraó, os magos também se manifestaram. E aí Deus falou para Faraó, e ou ele deixava o povo sair do Egito, ou ia mandar 10 pragas, como essa praga que está aí. Essa praga que está aí, que eu não quero nem dizer o nome dela, até por uma questão de não propagar muito o seu nome, essa peste que está aí, é uma daquelas pragas do Egito. E quero chamar a sua atenção para a terceira praga. Os mágicos, quando chegaram na terceira praga, que quis tentar fazer com que ela retirasse, porque aquelas primeiras eles conseguiram transformar aquelas varas também em serpente, magia, tudo. Mas quando chegou na terceira, sabe o que aqui os magos disseram? Pode ler aí na sua Bíblia, e você vai ver que eles disseram: isso é dedo de Deus, é o dedo do Senhor. Eu queria até dizer aqui para você, isso que a gente está vivendo, essa praguinha que está aí, um vírus minúsculo, quase que invisível, para ser visto tem que ser através de um microscópio de alta resolução, causando esse pânico e causando dezenas, centenas e milhares de mortes, como agora mesmo no Brasil já está a cifra de 50 milhões, 50 mil brasileiros, e em outros países da Europa, em todo. E outra coisa, essa praga não é só no Brasil não, é no mundo inteiro. Isso é o dedo de Deus. É como se fosse o dedo mínimo de Deus. Vou chamar a atenção de vocês, porque aqueles magos disseram, quando eles estavam ali diante de Moisés, a terceira praga que sobreveio sobre todo o povo, eles disseram: isso é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. No capítulo, para a gente não ir muito longe, capítulo 14, versos 14 e 15, um pouquinho de paciência, versos 14 e 15, diz assim: o Senhor, essa parte aqui, já é quando Moisés estava para atravessar o Mar Vermelho. Diante estava o Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó, depois que as pragas todas saíram, que eles saíram do Egito, digo. Lado direito montanhas,
da Cordilheira do Sinai, lado esquerdo também. Então não tinha outra apelação, eles tinham que enfrentar o mar. Moisés tinha aquela vara que Deus mandou, vocês vão ver lá na frente, porque Davi usava aquela vara. E aquela vara que Moisés usou, diga-se de passagem, a palavra vara vem de cana, por isso que nós temos canonização do Torá Sagrado, ou da Torá Sagrada, que cana é uma coisa reta, então a Bíblia é tratada como canon sagrado. Na Bíblia a palavra de Deus é reta, tem retidão. E aí Moisés pega aquela vara, traduzindo isso aqui, o Senhor diz, olha, lança a vara sobre o mar e o mar se abrirá. Porque antes o povo tinha dito, tinha sabido, como é que a gente vai enfrentar agora o exército de Faraó ir atrás? E a gente só tem um mar agora, estamos encurralados. O Senhor disse para Moisés, verso 14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor que é soberano. Amém? Quem pode dizer amém? Espero que ninguém esteja dormindo. Amém, irmãos? Eu quero ouvir um amém de vocês. Amém? Amém quer dizer assim seja. Então, no verso 15, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. E tu levanta a tua vara e estende tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Davi conhecia também essa narração bíblica, conhecia toda essa história. Nos 10 mandamentos, já citamos, o Senhor diz lá no capítulo 20, no versos 6, 7, não terás outro Deus diante de mim. Lembra-se que Abraão morava em Ur dos Caldeus, era uma terra pagã idólatra, assim de ídolos, mas ele conheceu o Deus único e verdadeiro, soberano, e se desfez de todos os ídolos daquele paganismo. Aí durante o deserto, o povo caminhando, o Senhor orientou a Moisés que ele construísse o tabernáculo. O Senhor deu todas as coordenadas, como era que ele deveria fazer, milímetro por milímetro, centímetro por centímetro, metro por metro, todas as especiarias e de tudo que estava dentro do tabernáculo, tudo, não havia nada que Deus, o Senhor, não dissesse assim e assim. O Senhor. Davi conhecia a história do tabernáculo, que era onde Deus manifestava a sua glória, a Shekinah de Deus. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia, agora no livro de Êxodo, estamos estudando livro por livro para chegar até no rei Davi. Davi chamava o Senhor, porque ele conhecia histórias como estas que nós estamos tratando, que levaram-no a ter também o conhecimento experimental, como Abraão, Isaac e Jacó. Josué, que estamos vendo aqui, vamos ver quando chegar no livro de Josué, Moisés. Então no capítulo 25, versículos 1 e o verso 9 e o verso 40, no verso 1, então falou, digam aí por favor, vocês estão com a Bíblia aberta, digam a mim por favor, então falou, eu quero ouvir vocês, falou gente, fala em alto, falou, grita mesmo, falou o Senhor. Sabe por que eu estou fazendo essa insistência? Para quem hoje poderia estar aqui, venha participar do culto que nós estamos prestando e adorando o Senhor, que alguns talvez até tiveram medo de vir. Até hoje de manhã só tinha 8 pessoas inscritas. Eu digo, meu Deus, como esse povo, muitos telefonaram para mim, pastor, quando é que vai começar? Quando vai começar o culto? Eu digo, irmão, tenha calma, só os idosos, a gente pede que tenham paciência. Mas quantos jovens poderiam estar aqui e não estão? Talvez com medo. Que medo é esse de você estar acuado? O Senhor, do Salmo 23, deu todas as coordenadas para Davi, para Salomão, para Moisés, desculpem, para Moisés. A gente vai chegar lá em Salomão. Para Moisés edificar o tabernáculo. Vamos ler os versos 1, 9 e 40. Não vou ler todos porque a gente ganharíamos tempo.
Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Verso 9. E me farão, verso 8 e 9, e me farão um santuário, que no caso era o tabernáculo, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Sabe quem foi que foi o construtor, o arquiteto, que desenhou tudo como era para ser feito? O próprio Senhor. Porque o tabernáculo era um lugar de adoração. Se você vai hoje para 1 Coríntios capítulo 6, hoje, irmãos, nós que estamos aqui e os que estão em casa, é que nos tornamos esse tabernáculo. Quem pode dizer amém? Nós somos essa morada de Deus, nós somos esse santuário, não feito por mãos humanas, conforme Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 5. Não feito por mãos humanas, mas eterno nos céus. Nós somos esse tabernáculo hoje. Mas vamos lá. Então, Moisés fez tudo direitinho, conforme o Senhor havia recomendado. Vamos para o capítulo 32, versos 11 a 14. Versos 11 a 14. Aonde lemos: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel ou Jacó, porque quando lá é uma coisa que eu passei assim sem destacar, quando ele lutou lá, passou a se chamar não mais Jacó, mas Israel. Aí o nome de Israel como nação, como país, como povo, como uma nação. E aí o Senhor disse: lembra-te, porém Moisés suplicou ao Senhor teu Deus: ó Senhor, por que se acende o teu furor? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe dissestes: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e da terra a vossa semente, toda esta terra te tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Verso 14: então, o Senhor, olha o artigo definido, o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um fato importante. Essa expressão aqui, o Senhor se arrependeu, é uma linguagem antropomórfica. Se a gente fosse levar, o que é a linguagem antropomórfica? Atribui-se a Deus sentimentos meramente humanos. O mais correto, a tradução mais feliz seria: Deus ficou triste. Quando também lá em Gênesis diz lá que Deus se arrependeu por ter criado o homem, conforme a sua imagem e semelhança, depois dele ter desobedecido e pecado. É uma linguagem simplesmente para a gente entender um sentimento que Deus teve. Deus não se arrepende, porque se ele se arrependesse não seria Deus. Lamentamos porque temos que fazer esta abrupta interrupção em meio a esta mensagem que nós ainda vamos continuar trazendo para você que está conosco. Até amanhã, se Deus quiser. Há pessoas que vivem num canto
em mil desencantos, somente a chorar. Há pessoas que são infelizes, vivendo mil crises na rua e no lar. Outras aqui são desiludidas, cansadas da vida, só fazem sofrer. É preciso pensar em direito, mudar em conceitos, só assim vão saber que vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. 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 Se Deus está contigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. Há pessoas quais as folhas sem vidas, cortadas, caídas de um galho qualquer. São quais que o vento carrega numa viagem cega, vazias, sem fé. Outras aqui não creem em nada, só vivem cansadas e sem direção, prisioneiras do vício e do tédio, sofrem com o remédio ao alcance de sua mão. Mas vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Mas vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. Mas ecoa uma voz doce e boa sobre cada pessoa, falando assim: vinde a mim, cansados e oprimidos, que se encontram perdidos, diz a voz, vinde a mim. Essa voz é a voz de Jesus, que sofreu na cruz para nos perdoar. É o caminho, a verdade, é a vida. Ele quem te convida, Ele quer te salvar. Mas vale a pena viver. Vale a pena viver. Fique bem aí. Pena viver.